Eu sei que no vídeo passado eu também falei da minha roupa, só que dessa vez não tem como ignorar. Olha essa brusinha da Princesa Mononoke. Eu não sei, eu vou desistir de fazer vídeo de portátil e agora o canal vai ser de moda. Seguinte, rapaziada, hoje, ó, eu tô nesses trajes, não é à toa não, hein? Nintendo Switch e Steam Deck. É só peso pesado no vídeo de hoje. Vai ser basicamente uma comparação entre esses dois portáteis, principalmente porque meio que a comunidade fez uma rivalidade inexistente entre eles. Ah, Eric, mas os dois são portáteis. Ok, só que o intuito de cada um deles aqui, do projeto de console, é completamente diferente. Enfim, de qualquer maneira, como muita gente acaba caindo na dúvida, vem comigo que hoje a gente vai falar um pouco dos pontos positivos e negativos do Steam Deck perante o Nintendo Switch. Primeiro de tudo, você aí que tá vendo aqui eu comparando com um Switch OLED, relaxa que eu também vou falar um pouco sobre o Switch Lite, sobre o Switch V2, sobre todos os modelos, como a gente sempre faz aqui no canal, um review assim completo. E de cara eu vou falar sobre o elefante na sala, que é o fator físico dos consoles, né? A portabilidade, o tamanho, a ergonomia, que nesse caso fica bem claro que o Nintendo Switch ganha em portabilidade, enquanto o Steam Deck ganha em ergonomia, né? Afinal de contas, ele tem aqui uma bundona saliente que deixa ele extremamente confortável. Cara, esse console é muito confortável, tá? Não só porque ele tem aqui as bundinhas, mas porque ele tem um peso bem distribuído. Apesar de ser um trambolho, ele não é absurdamente pesado, então fica realmente bem confortável. Os botões aqui também são grandes, analógico grande, tudo bem pegável. Já o Nanique Smith não é bem assim, né? Aqui a gente tem uns botõezinhos bem michurucas, o analógico também que às vezes dá um drift, né? Eu tenho que jogar essa informação aqui. Só que ele ganha disparado quando o assunto é portabilidade, né? Você pode, por exemplo, tirar o Joy-Con aqui, colocar esse tablet num bolso, o Joy-Con no outro e ponto. Como assim ponto? Tá valendo ponto pra prova? Vocês entenderam? O lance é que dá pra colocar ele no bolso mesmo que de forma bem forçada. Se for um Switch Lite, aí dá pra botar no bolso de boa, na verdade. E mesmo desconsiderando colocar no bolso, cara, olha a espessura do Nintendo Switch. Pra você colocar isso aqui numa mala, numa bolsa, numa mochila, é muito mais fácil do que um trambolho, assim como o Steam Deck, principalmente, que ninguém é louco de colocar ele cru, né? Então o pessoal vai colocar ele aqui, ó, dentro de uma case, né? E aí a case você coloca dentro da mochila. E, meus amigos, o tamanho dessa brincadeira é intancável, é gigante, é sério. A minha mochila ficava cheia quando eu colocava o Steam Deck, não cabia mais nada. Tudo bem que era uma mochila extremamente compacta? Sim, mas vocês entenderam. Então, assim, é indiscutível que a portabilidade do Nintendo Switch, quando o assunto é console portátil, ele faz esse papel muito melhor, enquanto o Steam Deck é mais um console de bolsa, digamos. Mas o Switch também não é um menor portátil do mundo, então não diria que seja tão diferente assim. Talvez não caiba no seu bolso nem ele, nem o Steam Deck. De qualquer maneira, eu acho que isso não é um ponto tão decisivo entre os dois. Pra ser sincero, tem um ponto que é simplesmente o decisivo e ponto final, tá? Nossa, eu falei muito ponto agora. O cara quer ser youtuber e não sabe nem falar, velho, mas não tem problema porque eu trouxe a solução. Adquira já meu curso de oratória. Tá, parei. Nossa, eu tô passando dos limites. Na verdade, só tô interrompendo aqui pra dar dois avisos. Primeiro, que eu vou deixar o link aí na descrição do Steam Deck e também do Nintendo Switch OLED no melhor preço que eu encontrar na net. Então, se você tá interessado em comprar um dos dois, clica aí que me ajuda bastante. E também, é claro, se eu tô falando de Switch, não pode faltar LR Games, cara. Aqui é onde você vai desbloquear o seu Nanico. Os caras são de confiança, referência quando o assunto é desbloqueio e também tem loja física em São Paulo e em Salvador. Então, assim, não tem erro. Se for desbloquear o seu Switch, cola aí no link da descrição e contata a LR Games. Dito tudo isso, vamos lá ver que ponto é esse que faz tanta diferença na sua escolha. E esse ponto é mais simples do que você imagina, a biblioteca. Cara, quando você vai comprar um console, sabe o que mais importa além do console? Os jogos que ele tem. Você acredita nisso? Não adianta você ser um fã da Nintendo e querer comprar um Steam Deck, isso só não faz sentido, porque, dá pra rodar Switch nele? Dá, mas sabe aonde que roda melhor Switch do que no Steam Deck? No próprio Nintendo Switch, velho, é muito mais simples, você só baixa o jogo aqui dentro, se ele for desbloqueado, no caso, né, ou você compra o jogo e pronto, você tá jogando tudo aqui de forma 100% competente, tirando Pokémon, talvez. Mas não vai ter bug gráfico, tá ligado? Não vai ter um FPS estourando do nada. No Steam Deck, mesmo que ele rode Nintendo Switch, você vai ter que ter paciência pra poder configurar tudo aqui dentro, e é bastante, tá? Porque não é tão simples quanto você imagina, e também tancar alguns bugs de shaders ou bug de compatibilidade, ter que ficar atualizando umas coisas nada a ver, baixar uma ROM da onde que talvez você pegue um vírus. Então assim, cara, quer jogar Switch? Compra um Switch. É aqui a melhor experiência, confia em mim. Eu tenho um ROG Ally, tá? Eu já emulei Nintendo Switch nele e obviamente ele roda muito melhor. Só que quando eu quero jogar Switch, eu pego isso aqui, porque faz sentido, sabe? É aqui que roda tudo perfeitamente bem, sem você ter que ficar configurando um monte de coisa. Que tem 1 trilhão de jogos na Steam e querer comprar um Switch sabendo que a sua biblioteca vai ser melhor representada aqui dentro. Então assim, humildemente, sinceramente, se você tá em dúvida entre o Steam Deck e o Nintendo Switch, simplesmente pesquise a biblioteca dos dois e veja em qual delas você se encaixa melhor o seu perfil de jogador. No meu caso é meio óbvio que eu gosto de Zelda, Mario, Pokémon, Kirby, sei lá, Fire Emblem, Xenoblade Chronicles, Bayonetta. Cara, é infinito a lista de jogos exclusivos, tá? Eu só tô falando de exclusivos que tem no Nintendo Switch. Pra mim, jogo third party, jogo indie é só um extra no Nintendo Switch. Eles não são o principal. Agora, se você ia jogar
jogador de COD, de Fortnite, Hytale. O Steam Deck, ele é simplesmente melhor nisso. Ai, mas eu não gosto dele ser grande. Problema teu, tu vai ter que comprar ele, que é aqui que vai ter teu jogo. Então o ponto principal de uma comparação é a biblioteca, porque se você quer jogar Zelda, não importa se você quer um console mais potente. Só um deles vai jogar Zelda melhor. Se você quer jogar GTA V, não importa se você quer um console que liga na TV e tem controles destacáveis, porque só no Steam Deck vai rodar GTA V, tá ligado? Enfim, de qualquer maneira, eu sei que pode ter algumas nuances e pontos que você pode ficar em dúvida, principalmente se você não tem preferência por nenhuma das bibliotecas, ou se acha que as duas bibliotecas são muito boas, o que é uma verdade. Até porque de um lado a gente tem a Steam, que é tipo possibilidades infinitas, enquanto outro a gente tem a Nintendo, que é provavelmente, tá, pelo menos na minha opinião, a melhor desenvolvedora de games da atualidade. Então só de Zelda, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, filho, esquece, é GOT atrás de GOT. Mario Odyssey também, o próprio Donkey Kong aí, que lançou recém... Ah, não, Donkey Kong Bonanza é de Switch 2, né? Mas sei lá, tem Kirby. Mano, tem muito jogo bom pra Switch. Em resumo, as duas bibliotecas são muito boas, então vamos falar do que eles se diferenciam, já que em jogos eles são muito parecidos em quesito qualidade. Uma coisa que claramente diferencia e, na verdade, é melhor no Nintendo Switch é o lance de versatilidade, cara. Isso daqui é incontestável. Aqui a gente tá falando de um console que você vai poder, por exemplo, jogar aqui, ó, o seu Zeldinha no modo tabletop, né, que é esse modo de colocar a telinha aqui na mesa, inclusive esse Switch OLED com a tela OLED, obviamente, é absurdo, tá? A tela dele é realmente bem superior ao Steam Deck. Você também vai poder jogar no modo clássico, né, o modo portátilzinho aqui que todo mundo já sabe, naquele speaker, que inclusive fica muito confortável. Não tanto quanto o Steam Deck, tá? Confesso, porém ele é leve, então a bundinha não faz tanta diferença quanto você imagina, ele é confortável na medida do possível. Então assim, pelo menos ali as 2 horinhas primeiras de gameplay você não vai ficar com nenhum dedo ou mão doendo, se bem que o Steam Deck ele tem até um conforto que duraria mais do que 2 horas, só que a bateria dele não dura mais de 2 horas, então me quebra. Mas vocês entenderam, tem o modo portátil e também tem o modo TV, é claro, não posso deixar de citar, você xuxa ele na dock, coloca aqui o Joy-Conzinho pra fora e a alegria e diversão é realmente muito bom, principalmente quando você joga multiplayer. Então se você tá aí pretendendo jogar com sua namorada, com seu amigo e etc, cara, o Switch pra isso é sim extremamente superior, tá? Você quer um console pra uma festa, pra jogar mais de uma pessoa, né? Um multiplayer co-op local, assim mesmo. Sentar no sofá, dar um controle pra pessoa, você pegar outro controle e você se divertir de montão, cara, o Switch sola, e não só o Steam Deck, ele sola tudo que tem no mercado praticamente. Porque mesmo o Play 4, o Play 5, o Xbox Series, todos esses são mesh voltados pro multiplayer online, no co-op ali, lado a lado, no sofá, numa sala. Cara, o Switch tem Mario Kart, o Switch tem Mario Odyssey, o Switch tem, sei lá, o Mario Party, só 3 Marios aqui, né? Mas tem outros jogos também, tá? Tem o Sniper Clips, tem o Kirby, assim, só a Nintendo faz jogos first parties que tem como jogar multiplayer local. Não tem jeito, se o seu intuito é jogar com a rapaziada um lado do outro, o Switch é muito melhor. Porém, entretanto, se você quer jogar na TV, o Steam Deck ele também tanca, tá? Você coloca na dock, tipo essa aqui que tá o Roguelite, tá? Você xuxa ele aqui, ó, coloca ele aqui, vou até fazer o teste aqui, né? Não custa, já tá aqui. E tcharam, você tem aqui, ó, o Steam Deck, você pode colocar, inclusive, que já tava aqui, ó, o teclado, um mousezinho também, e pronto, ó, você pode jogar, por exemplo, o seu Counter-Strike, tá? Eu jogava CS2 aqui no Steam Deck. E você tem, ó, um setupzinho completo que você pode até fazer seu trabalho de escola, se você quiser, né? Porque apesar dele ter o Steam OS, ele também tem como baixar o Windows, tem também um modo de PC, digamos, no Steam OS, então dá pra quebrar um galho. Então, assim, apesar do Switch geralmente solar todos os consoles quando o assunto é versatilidade, no Steam Deck isso não é tão verdade, porque ele também é um PC. Então aqui você não precisa necessariamente ficar preso no Steam OS. Você pode sim baixar o Windows, você pode sim mexer umas planilhas do Excel, fazer um PDF. Então também é um portátil extremamente versátil. Não é tanto quanto o Switch, na minha opinião, porque o Switch ele já vem na caixa com tudo pronto. Ele já vem com os controlinhos destacáveis, ele já vem com a dock. Então o Steam Deck você tem que fazer algumas gambiarras, entre aspas, pra ele funcionar de forma tão versátil. Porém, é inegável que sim, ele também não fica tão atrás nesse quesito, não. E já que a gente tocou nesse ponto do sistema, né, cara, o Steam OS é um sistema muito otimizado e isso daqui é o que torna esse console tão parecido com um console. O que eu quero dizer é que ele é bem distante da experiência de um PC, tá? Pelo menos assim, médio de distância. Porque assim, querendo ou não, um jogo ou outro, você vai ter que ficar fazendo algumas configurações de gráfico e tudo mais, você vai ter que ficar mexendo aqui no TDP, né, nos watts do processador pra você ter o melhor desempenho e a melhor bateria ao mesmo tempo. Então assim, ainda não é tão prático, tá? Não tem como, melhora muito do que um PC tradicional, melhora, mas ainda não é tão prático quanto um console que você, tipo, pega, liga, joga, tá ligado? É simples. Só que aqui, pelo menos, você não vai ter aquele problema de, se você colocar ele no modo descanso, ele fica ligando sozinho, ou, sei lá, perde o seu save se ele desligar do nada. Não, aqui é uma experiência simples, ó. Se eu ligar aqui de novo, ele vai voltar em tempo real, olha só, já estamos aqui na gameplay de novo. Então, no dia a dia, você vai ter bem menos problema com o Steam OS do que com um Windows da vida. Por que meu FPS do nada desceu pra 30? Eu não tô entendendo. Mano, tava 60 ainda agora, o que é isso? Será que ele abaixou o TDP do nada? Não, tá 12 também, deixa eu botar no 15 aqui do nada. Mano, eu acho que ele ativou algum bagulho de V5 se passa. Só falar, tá vendo? Só falar que ele não dá problema. Não, tá desligado. Oxi, aí ó, subiu meu FPS de novo pra 60.
e caiu pra 30, que caiu. Enfim, mas é disso que eu tô falando, tá vendo? Ó, e se isso fosse um console normal, isso não ia acontecer, não ia. Mas como é PC, é tudo meio imprevisível, o que não é, tipo, culpa da Valve, é só porque é tão complexo, é tanto jogo que tem pra mexer em PC, é tanta opção, que não tem muito pra onde correr. Você basicamente troca ali a sua comodidade por liberdade. Você consegue fazer muito mais coisa no Steam Deck? Consegue, mas a troca disso é que você vai ter que ficar fuxicando umas paradas que talvez você... Meu Deus! Achei que ia morrer. Você vai ter que ficar mexendo em umas coisas que talvez você não esteja com saco, mas depende do quão nerd e quão disposto a mexer nisso você tá. Se você trabalha o dia inteiro, chega em casa, só quer jogar ali no seu portátil na cama de boa, você provavelmente não vai estar com saco pra ficar mexendo. Mas se você é algum tipo de nerd tal qual eu, assim, isso daqui pode até ser um ponto positivo, você ter tanta opção no console, poder ficar fuxicando em um monte de coisa diferente e tudo mais. Então não é que seja necessariamente ruim, talvez só não seja pra você. Eu particularmente confesso que o Switch tem sido a minha pedida desde sempre, né? Não é à toa que eu tô com esse console aqui há, sei lá, 5 anos? Não sei, acho que eu tô chutando pro alto. Quando que chegou meu primeiro Nintendo Switch, velho? Acho que foi em 2020. Acho que foi 2020 ou 2022. Enfim, mas tem mais de 4 anos. Com certeza tem mais de 4 anos que eu tenho o Nintendo Switch, né? Não o OLED, eu tinha o V2, né? E eu simplesmente não enjoo desse console, cara. Ele é sempre muito divertido, muito versátil. Ele se encaixa perfeitamente na minha rotina. Então, assim, eu sou suspeito pra falar porque eu sou um usuário que claramente prefere o Nintendo Switch. A bateria dele também, isso eu tenho que citar. Eu não citei até agora, não sei porquê. Porque, assim, se tem uma coisa que diferencia esses dois consoles, além do desempenho e sistema operacional, né? E a biblioteca, nossa, tem bastante coisa que diferencia, na verdade, parando pra pensar. É a bateria. Cara, o Steam Deck, no melhor dos casos, ele vai durar no máximo estourando 3 horas, tá? Chutando pra mais, 4 horas. E enquanto 4 horas é o uso mínimo do Nintendo Switch. O Switch V2, que nem é o OLED, tá? O OLED tem uma bateria que dura mais, assim como o Switch Lite, que também dura mais. Ele dura, em média, 4 horas com o Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, que são os jogos, assim, mais pesados do console, os que mais consomem bateria. Então percebe que o melhor do caso do Steam Deck, que é 4 horas rodando um jogo de Nintendinho, juro, é a coisa mais leve que você imaginar. É o pior dos casos do Switch, entende a discrepância? Enquanto aqui dura no máximo 4 horas, aqui num jogo leve dura tipo 8 horas, 10 horas, é sério. É claro que isso é no melhor dos casos, né? Então numa média eu diria que o Switch dura tipo 6 horas, 7 horas de bateria, enquanto o Steam Deck dura em média 2 horas de bateria. O próprio GTA V, né, é um jogo que eu jogo bastante aqui dentro e dá pra tirar 2 horas de bateria se você for um cara econômico, assim, no sentido de que deixa ali de botar os melhores gráficos, deixa ali de deixar a 60 FPS pra você poder ter uma bateria um pouco mais longa. Porque se você quer gráfico e FPS, esquece. Você vai gastar muito mais bateria do que o necessário, digamos, pra rodar o jogo e, consequentemente, você vai ficar 1 hora longe da tomada no máximo. Então, assim, o que eu faço com o Nintendo Switch, que é sair de casa com 40% de carga e poder jogar de boa, tá? De boa mesmo. Com o Steam Deck eu já não consigo. Antes de poder levar pra rua, eu tenho que planejar e botar ele pra carregar. Só que, se você não é o usuário que leva o Switch pra rua, porque eu conheço muita gente que é assim, que só joga Switch dentro de casa, você não vai sentir tanta diferença. Porque no final das contas, você só vai jogar ali 40 minutinhos antes de dormir no Steam Deck, depois você bota ele pra carregar. No outro dia tem carga de novo pra você jogar. Então, assim, algo ruim a bateria dele? Tá? Objetivamente falando, é óbvio que é melhor ter mais bateria sempre. Mas, dependendo do seu uso, isso vai te afetar mais ou menos. Então, coloca aí. Você usa muito o seu console ou pretende usar muito ele longe de casa, levar pro trabalho, levar pra escola? Se sim, cara, considere o Switch. Sinceramente, bateria, usar como um portátil de verdade, o Switch é um melhor portátil de verdade. Agora, como um console que você vai usar em casa, aí o Steam Deck é uma ótima pedida. Principalmente se você já tem uma biblioteca feita na Steam, né? Que aí você não vai precisar comprar mais jogos, ele já vai ter uma biblioteca pré-formada, digamos. Porque eu, particularmente, não tinha jogo na Steam, né? Eu comecei a minha biblioteca no Steam Deck, então pra mim não teve vantagem do fato dele ter o Steam OS. Agora, se você já tem um PC Gamer, aí esquece, né? Você já vai ter uma biblioteca imensa que você pode baixar no Steam Deck. Enquanto no lado do Switch fica mais complicado, né? Você vai ter que ali ou comprar os jogos, né? Que eu até tenho aqui alguns jogos em mídia física, que é o que eu recomendo, tá? Porque você consegue comprar eles usados e aí fica bem mais barato do que você imagina. Eu sei que na internet tem todo um alvoroço quanto a preço de jogo de Switch ser caro, só que pelo incrível que pareça, não é tão difícil manter esse console não, tá? Por R$30 por mês você sempre vai ter jogo, basicamente. Claro que os grandes lançamentos vão ser mais caros, né? Vai ser tipo 300 conto e tudo mais. 350, na verdade eu acho agora, mas assim, sempre tem promoção, não dos jogos da Nintendo, tá? Mas dos jogos de outras empresas sempre tem promoção, e os da Nintendo, vira e mexe tem promoção, ou você compra mídia física usado, que vale bastante a pena, porque depois você revende ele não perde valor de compra. Então você, tipo, compra por R$250 usado e você revende por R$250 usado. O pessoal compra mesmo. Então assim, né? E sem contar o fator de bloqueio, que eu já citei, né? Enfim, sabe como é. O que a gente pode concluir com esse vídeo aqui, pelo menos eu vejo de forma bem clara, é que tudo depende do seu perfil como jogador. Não tem como bater o martelo e falar que o Steam Deck é melhor que o Switch, porque é mais potente, roda Switch também. Não, porque eu tenho o Steam Deck, eu tenho o ROG Ally, e adivinha qual é o console que eu mais jogo? É o Switch. Na verdade, atualmente tem sido o Switch 2, mas na época que não tinha Switch 2 era o Switch 1. Ou o Switch Lite, né? Que, mano, esse console sempre tava no meu bolso e é tipo um mini tanque de guerra, ele aguenta muita porrada, tem muita bateria, então pra você levar pra lá e pra cá, é um console pro dia a dia mesmo. O Steam Deck é mais caro e tudo mais, então tem todos esses paranauê. Então assim, não
seja tão chato ao ponto de dizer, é mais potente, então é melhor. Não, eu sei que você pode ter sua preferência pelo Steam Deck, talvez você tenha raiva da Nintendo por algum hater da internet aí que botou isso na tua cabeça. Só que confia em mim, isso daqui é um ótimo console, tá? Inclusive não é à toa que ele vende tanto, não é porque os pessoal que compra Nintendo é maluco, não, tem mais do que só isso, pois é, pro seu spam. O Switch é realmente um console absurdo, faz sentido ele ter tanto sucesso, assim como o Steam Deck também é um console absurdo, eu só não acho que ele seja pra todo mundo como as pessoas pintam na internet. É um console de nicho, não fura bolha justamente por isso, porque você vai ter que ter a sua paciência pra configurar, ele não é tão prático, mas se você tá de acordo com isso, se você entende das limitações dele e quer ter a sua biblioteca da Steam, quer jogar coisas mais pesadas aqui dentro, ter uma biblioteca mais ampla, poder botar mod, essas coisas tudo, mano, é um console absurdo também, então, enfim, em geral, os dois são bons demais. No mais, eu acho que é basicamente isso daí, não esquece de comentar a sua opinião aqui embaixo, ela é muito importante, pois é, comente. Se você tem o Steam Deck, comenta por que você prefere ele ao invés do Switch, se você tem o Switch, comenta porque prefere ele ao invés do Steam Deck, se você tem os dois também, comenta pra qual cenário você acha melhor cada um deles. Eu acho que o que eu tinha pra falar sobre ambos, acho que saiu nesse vídeo, então se tiver alguma dúvida pode comentar que eu sempre dou coração pra todo mundo, respondo todo mundo, pode fazer o teste, comenta aí agora que você vai ver. E aproveita que desceu pra comentar, não esquece de deixar o like, se inscrever. É sério, mano, tem um monte de gente que assiste o vídeo e não se inscreve. O que custa? É um clique. É literalmente um clique. Me ajuda demais e você ainda vai receber mais vídeos de nerd, né? Que provavelmente você tá vendo isso daqui, você é nerd, igual eu. Então clica aí, faz as paradas tudo de youtuber que vocês estão ligados, porque eu vou ficando por aqui. Então até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!